Boa noite, meu povo. A paz do Senhor Jesus. Quem vem comigo de live nessa noite? Aguarda nossos irmãos chegarem. Deixa uma palavra para nossa meditação. Amém? Como prometido, precisava honrar com a minha palavra. Glória a Jesus. Vamos tentar interagir um pouquinho. Tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para o seu coração. A paz do Senhor Jesus. Não aparece o nome de quem está entrando, mas já tem algumas pessoas entrando na live. Fabiana Wagner. Boa noite, Fabiana. Tudo bem? Tainan Rodrigues. Tainan, pensei tanto em você agora. Falei, meu Deus, eu falei que a Tainan que eu estaria na live. Então, preciso honrar, né? Beijo, Fabi. Parabéns aí pela bebê. Deus abençoe sua vida. Leila, meu amor, se tá muito ocupada, consegue me acompanhar aqui por 30 minutos? Eu não vou passar disso. Eu queria falar de um livro que foi você que me indicou. Queria compartilhar o capítulo 12, olha. Dessa preciosidade aqui, ó. Esse livro, ele tem mudado a minha vida espiritual. Eu queria muito compartilhar com vocês. É muito forte. É um livro que tem servido de muita edificação e eu queria compartilhar com vocês. Essas últimas lives eu venho meditando, né? E transmitindo para vocês um estudo acerca de intimidação e muitos pontos chaves eu tirei desse livro. E eu quero compartilhar com vocês o capítulo 12, que diz o tema ação ou reação. Ah, eu tô apaixonada por ele, Leila, de verdade. Capítulo 12, ó, diz assim. Vamos lá, porque já tem amigas fiéis aqui que já estão nos acompanhando alguns dias, né? Algumas segunda-feira. Eu quase que não conseguia, mais uma vez, né? Não é fácil, é batalha, é peleja. Vocês estão vendo o meu semblante de muito cansaço. E ainda há pouco eu dei um cortezinho no dedo. E estava sentindo muita dor. Algo tão mínimo, tão pequeno, mas estava me incomodando demais. A ponto de eu achar que eu não consegui chegar aqui, mas eu cheguei. Então, ó, para nós ganharmos tempo, vou fazer a leitura do capítulo 12 e depois nós vamos interagindo, tá bom? Me ajudam aí. Não posso, me despertem. Diz assim, ó, ação ou reação. A intimidação pode acontecer através de circunstâncias, de pensamentos ou de pessoas. A maioria das pessoas luta contra a intimidação que vem através de outras pessoas. Já passaram por isso? Já se sentiram intimidados? Através de pessoas? Vamos interagir. Vocês já passaram por essa situação? A gente passa muito, né? De se sentir intimidado. Principalmente nós cristãos, que não queremos dar um mau testemunho, não queremos colocar lenha na fogueira, como diz o ditado popular, né? Nós queremos apaziguar. Só que após fazer a leitura, né, desse livro, eu tive um entendimento do que fazer, como agir. Eu tinha muito medo, né, da reputação, do testemunho, o que as pessoas iam falar, e por muitas das vezes a gente se cala, né? Só que é um tempo determinado para todas as coisas e nem tudo, né, nós temos que se calar.
Existem situações que nós temos que se posicionar, porque nós vamos ser refém. Eu hoje estava falando com o Espírito Santo de Deus a respeito da experiência que eu estou vivendo aqui em Portugal. Portugal, missionária Leila, ele tem me ensinado o que o Brasil não me ensinou em 34 anos de vida. Dia 19 de novembro, vai fazer um ano, né, que eu embarquei para essa terra. E você vai ter oportunidade, né? Minhas irmãs em Cristo vão ter oportunidade. Gabriela Garrido, um beijo no seu coração. Manda um beijo, um abraço apertado para os seus pais. Amo a vida de vocês, o ministério de vocês, amém? Então, Portugal tem me ensinado muita coisa, principalmente acerca da intimidação. Porque eu cheguei aqui com o ministério, né, para zelar. Cheguei aqui como missionária da Casa do Senhor. Alguém que teve o entendimento que Deus trouxe para uma obra, para um propósito. Só que esse campo a qual eu me encontro foi o maior campo de intimidação que eu vivi. Coisas que eu vivi aqui dentro de um ano que eu não vivi em 34 anos no Brasil. Eu digo de afronta, eu digo de perseguição, eu digo de pessoas, né, que é o que nós estamos falando nessa noite, se levantarem a ponto até mesmo de fazer igual fizeram com Jesus, sabe? Afrontar e dizer é demônio, não é Deus, muitas e muitas coisas, não é crente. E eu nunca tinha passado isso no Brasil, eu nunca tinha passado por isso. Até porque eu sempre evitei esse tipo de confronto. E esse livro me despertou para fazer exatamente o contrário, a reagir. Porque eu tinha uma visão da intimidação totalmente ao contrário daquilo que eu aprendi através da leitura desse livro. Nós temos que nos posicionar. Eu não posso permitir que o inimigo ele roube a autoridade que Deus me deu, porque senão o dom que é em mim ele fica adormecido. E eu não consigo desenvolver a obra para a qual o Senhor ele me chamou. Que é a frase tema, né, desse livro. Ande na autoridade que Deus lhe deu, ou alguém a tirará de você e a usará contra você. É exatamente isso. Se nós não andarmos na autoridade que o Senhor nos deu, alguém vai nos tomar e vai usar isso contra nós. E dentro desse um ano foi o que eu mais vivi aqui, nesse país. A paz do Senhor, Aline, seja bem-vinda. É muito sério, sabe? Aí a gente vai entender o porquê que Deus ele faz uns mover na nossa vida. Porque às vezes a gente quer levantar a bandeira branca, a gente quer ser sempre, né, da paz, a gente não quer se posicionar e as pessoas fazem da gente tapete. A gente quer agir de bom coração sempre, a gente quer sempre estender a mão, a gente quer sempre ser, sabe, o bom samaritano, o amigo, o ajudador. Só que nem sempre vai ser assim. Dentro desse um ano, um dos versículos que mais grita dentro do meu coração é: de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, irmãos. Porque eu sempre fui uma pessoa de amar vidas, de amar pessoas, de querer estar envolvidas, de querer estar ajudando, estendendo, não medindo esforços. E Portugal, tá? Me ensinou que todas as vezes que eu for fazer algo por alguém, que colocar a mim e a minha família em risco, não faça. Se isso for um perigo para o seu ministério, não faça. Não ajude. Se há uma dúvida no teu coração, entenda, entrou dúvida, não é Deus. Porque nem tudo que brilha é ouro. E às vezes você vai passar por desertos, por situações que você caminhou com as suas próprias pernas. Tem desertos que o Espírito Santo de Deus nos leva, mas tem deserto que nós entramos. Existem situações que somos nós, não é Deus. Então nós precisamos estar apercebidos sobre tudo e sobre todos, porque nem tudo que brilha é ouro. O temor do homem faz com que evitemos a rejeição, o mal e a reprovação do homem, sem levar em consideração a rejeição de Deus.
Ou seja, a gente está muito mais preocupado nesses últimos tempos em querer agradar as pessoas do que agradar a Deus. Hoje eu estava falando com uma amiga minha que conta das vezes a gente muda para querer agradar alguém. A gente muda assim em vários sentidos, em vários âmbitos. A gente muda, a gente se aperta ali, a gente se desgasta aqui, a gente faz um esforço. Desde quando eu me converti, eu sempre fui muito disponível, né, para a obra. Eu sempre não medi esforços para ajudar, para estender. Só que hoje o Senhor ele tem me levado para um outro campo. O Senhor ele tem me mostrado que existem tratar de Deus diferentes na vida de pessoas. E que existem particularidades a qual eu não posso entrar. Eu não posso fazer aquilo que nem Deus está fazendo. Eu não posso querer abençoar aquilo que Deus não está abençoando. Eu não posso querer estender a mão quando o Senhor que retirou a mão. Existem pessoas que Deus ele rejeitou e a gente está tendo dó. Então o Senhor ele começou a me trazer, sabe, essa visão depois de que eu vim para cá, depois de algumas experiências que eu passei, que eu vivenciei, principalmente com pessoas que não estavam posicionadas. Principalmente em querer, sabe, ajudar o caído. Mas é o caído que conhece a palavra, é o caído que está caído porque gosta de estar caído. Não o caído que está caído por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de Bíblia, não. É o caído que está caído por rebeldia. É o caído que não quer nada com Deus, que quer viver uma vida de qualquer maneira e que você quer muitas das vezes colocar, sabe, dentro do teu caminho, no meio da tua jornada, inserir dentro da tua família. A gente tem um linguajar, nós mulheres, né? Às vezes a gente conhece a pessoa há uma semana, 2 semanas, e a gente tá amiga para lá. A paz do Senhor, pastor Ricardo, amiga para cá. E a gente quer sempre ter essa simpatia das pessoas. Não que isso seja errado, mas o Senhor tem me alertado para isso, acerca de eu querer agradar as pessoas. Porque no meu ponto de vista eu conseguiria passar o evangelho dessa forma. E o Senhor está me mostrando um outro lado que talvez a minha mente não estava focada. O Senhor está me mostrando que muitas das vezes o evangelho vai ser apresentado através de mim, através de um confronto. Sabe? Não é na mansidão, não é nessa bondade, não é tampando o sol com a peneira, não é dizer que vai tudo bem quando você sabe que não vai tudo bem, é você querer aprovar o que está errado. É você querer dar palavras a qual o céu não liberou. E isso é muito sério. É entender o posicionamento das pessoas e, mediante ao posicionamento das pessoas, vir com uma palavra vindo da parte de Deus. O espírito de intimidação age principalmente através de pessoas, porque esse espírito precisa não só de uma face intimidadora, mas sim de uma voz intimidadora. A face da intimidação, altiva, manipuladora, depreciadora, covarde e amedrontadora. Exatamente. Mas muitas das vezes, missionária, somos nós que damos a liberdade de passarmos por todo esse processo de intimidação. Porque nós não nos posicionamos, nós queremos sempre entrar com... Como é que diz? Da boa vizinhança, a política da boa vizinhança, não é assim que se fala? Me ajuda aí. A paz, meu amor. Paz, Claudinha. É a política da boa vizinhança que se fala? A gente quer sempre, sabe, tampar o sol com a peneira. Eu recebi um casal há cerca de 1 mês e meio atrás, estávamos no verão ainda aqui em casa, né? E eu sempre com esse intuito de levar o evangelho, sempre com esse intuito de, através ali da amizade, ser canal de Deus, uma ponte de Deus. E aí o casal passou um dia conosco e viemos para nossa casa fazer um almoço. E logo depois nós íamos retornar para a praia. E chegando aqui em casa, esse casal afastado, na hora de fazer a comida, a esposa falou: amor, esqueci da sua bebida, vou lá no mercado comprar. E eu falei, olha assim, eu falei com eles assim: olha, me perdoa, mas não entra bebida alcoólica na minha casa. É ruim, sabe? Você não quer...
a realidade é essa. Você não quer frustrar, você não quer entristecer, mas eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu não posso querer ser amigo do mundo e ser inimigo de Deus. Eu não posso dizer, não, eu vou permitir, porque assim eu vou pregar a palavra. Não, eu já tenho que me posicionar logo de agora. Aqui não entra bebida, porque eu sou cristã, sou evangélica. Não posso permitir que na minha casa entre esse determinado tipo de coisas. Então é posicionamento, sabe por quê? Porque se você deixar com que roube a autoridade que está sobre a sua vida, as pessoas vão usar isso contra você. Isso é fato. Vamos lá. Jesus nos exortou. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, esse deves temer. A gente está vivendo uma geração a qual nós estamos temendo ao homem. E o Senhor Jesus já estava dizendo, olha, vocês não têm que ter medo de alguém que mata a carne, porque quando a gente não sabe em quem nós estamos, para onde nós vamos, a gente começa a temer o homem. E ainda que alguém se apresente para tentar contra a minha vida, o meu temor tem que estar no Senhor. Eu não posso permitir que a intimidação do intimidador, ela tire de mim a minha confiança em Deus. Deus, ele vai permitir que nós venhamos viver situações para mostrar para você mesmo que você não tem uma vida de interesse com Deus, uma vida de confiança em Deus. Porque se de fato você amasse ao Senhor, você confiasse no Senhor, você não teria medo da morte. Porque aquele que perde a sua vida por amor de Cristo, ele encontra. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Vamos lá. Se teme o homem, ó o Luquinhas aqui. Você veio pregar, filho? Sim, mãe. Então senta aqui com a mamãe, amor. Fala oi. Fala, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Sim, o meu pai é o Pai do Senhor. É, Pai do Senhor, filho? Sim, porque ele vai tudo pra mim. Lucas é uma benção, viu? Tentei me esconder dele, mas não dá. Deixa eu chamar o Anderson aqui 1 minuto. Filho! Anderson! Cadê seu pai? O Lucas! Lucas é uma benção, Lucas é uma benção. Segura ele, amor! Olha ele falando no pai dele. Vem, pai, a minha mãe vai contar a Bíblia pra gente. É ao vivo. Eu vou contar a Bíblia. Vamos lá, vou continuar. Vem ter minhas criancinhas. Se teme o homem, quando Deus o levar às dificuldades ou sofrimentos, você tentará se proteger e se preservar, em vez de buscar a vontade de Deus. Procurará exercer a sua própria vontade. Entretanto, se teme o Senhor, você pode passar por qualquer dificuldade de uma maneira que honra a Deus. Você reconhece que somente Ele pode guardá-lo e confiará que Ele sabe o que é melhor no seu projeto eterno para todas as coisas. Ou seja, se de fato a gente teme ao Senhor, se de fato a gente confia ao Senhor, eu não vou ceder à intimidação, eu não vou ceder às tentações, eu não vou ceder às mazelas do inimigo da minha alma. Deus, ele vai nos colocar em situações, irmãos. Eu tenho certeza que ao decorrer dessa semana, você vai ver experiências e depois você vai me procurar para dizer. Assim como o Senhor ele me trouxe para cá para me colocar nessas provações que eu vivi aqui dentro desse ano, o Senhor ele queria saber que de fato se eu confiava ou se eu não confiava nele. Então eu não posso ceder, eu não posso me amedrontar, eu não posso me acovardar, eu preciso usar a autoridade que Deus me deu e ir na força do meu Senhor. Porque na força do meu Senhor, irmãos, eu posso todas as coisas. Nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus, aquele que nos fortalece. Não abaixe a cabeça, não levante bandeira branca.
Se posiciona, vai para a guerra, porque o Senhor, ele vai mostrar que ele é Deus na tua vida. Tem muitos soldados, irmãos, mas covarde, frouxo, muitas pessoas que não se levantam, muitas pessoas com medo de perder a amizade. É tempo de se separar, é tempo de se afastar, é tempo de sair da mesa dos escarnecedores. Eu louvo o nome do Senhor, sabe por quê, irmãos? Algo que nunca mexeu com o meu coração foi acerca de oportunidades. Existem pessoas que sabem que tem pessoas que estão na mídia, existem pessoas que sabem que tem pessoas que têm um ministério que estão totalmente em evidências, mas um ministério que não louva ao Senhor. Você sabe que é uma vida duvidosa. O dom ainda está lá, porém, o testemunho de vida não condiz com aquilo que ele prega. Só que as pessoas não querem romper essas alianças. As pessoas, elas não querem abrir mão das amizades. Perca quem tiver que perder. O céu é a tua garantia. É o Senhor que te sustenta. Sai dessa mesa que não agrada ao Senhor. Tenha um entendimento, irmão, que o Senhor não está nesse negócio, que o Senhor não se agrada disso. Quando o Senhor ele abre porta, homem nenhum pode fechar. Eu me lembro que no início da minha caminhada, quando eu comecei a receber convites para ministrar em algumas igrejas, algumas pessoas vieram até mim e falavam: Sueli, deixa eu fazer sua agenda. Sueli, deixa eu te colocar em lugar A, deixa eu te levar para a igreja B. Eu vou fazer teu ministério explodir. E graças a Deus, irmãos, essas coisas nunca entraram no meu coração. Sabe por quê? Nunca entraram no meu coração porque eu sei que aquilo que é de Deus é eterno. E aquilo que o homem nos dá é passageiro. Eu sabia de onde o Senhor ele tinha me tirado, eu sabia onde o Senhor iria me colocar. E eu nunca vou permitir que um dia alguém fale: ela chegou onde chegou porque eu ajudei. Ela chegou aonde chegou porque eu fui a ponte. Ela chegou onde chegou porque eu fui um canal. Então, irmãos, tudo que acontece na vida do servo do Senhor tem que ser para a honra e a glória do nome do Senhor. Não se iluda com o convite do homem, não se iluda, aleluia, com conexões, aleluia, feitas de gambiarra. Você tem noção do que é isso? Conexões de gambiarra. Todos sabem o que é uma gambiarra, não sabe? São fios desencapados, que você vai lá, faz aquele cortezinho, né? Eu não entendo muito de eletricidade, mas todo mundo sabe o que é gambiarra. Aí você vai lá naquele fio onde passa a tensão e faz ali uma gambiarra para ter o quê? Um ponto de luz. Ei, Jesus é a luz que tem que brilhar na sua vida, que tem que brilhar em você. Você não precisa ficar fazendo conexões com gambiarra, não. Amém? Pega essa palavra pro teu coração. A única fonte que nós temos que tem que estar ligada é na fonte da vida, irmão, porque é o Senhor que faz, não somos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um glória por essa palavra? Amém? Deixa eu virar aqui. 159, isso. Vamos lá. Hoje eu tô deitadinha porque se eu fosse fazer a live em outro lugar eu não conseguiria. Pelo cansaço, pelas algumas dores que eu estou sentindo, mas eu precisava vir aqui. Eu não vou mais viver uma vida de procrastinação, não vou. Se esse foi o meio a qual o Senhor ele tem me dado a oportunidade de falar da palavra dele, do amor dele, é aqui que eu vou aparecer, é aqui que eu vou falar, é esse instrumento que eu vou usar. Eu só não vou negligenciar. Eu só não vou deixar adormecer o dom que há em mim. Nós não precisamos de altares, nós não precisamos de púlpito, nós não precisamos estar dentro da igreja para falar do amor de Deus. Aonde nós estivermos, nós precisamos ser boca de Deus na face da terra. Porque de tudo aquilo que o Senhor nos entregou, Ele vai nos cobrar. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor na face da terra. Sueli, ainda tem muita coisa para viver, mas Jesus pode me chamar essa madrugada. E eu quero que quando o Senhor Jesus vier me chamar, vier me buscar, caso eu não tenha o privilégio de participar do arrebatamento, eu tenha vivido a minha vida em sacrifício para falar do amor de Deus. Eu aprendi uma coisa e eu quero viver. Gastarei a minha vida toda. Chega um momento da nossa vida, irmão, que não faz mais sentido, sabe?
Nada mais tem graça. Se não for para viver uma vida inteira para o Senhor, se não for viver uma vida de inteireza para o Senhor, não tem graça. A gente fica vazio. É desgastante, é desnecessário. Há uma promessa poderosa em Provérbios sobre o temor do Senhor. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Por outro lado, a Bíblia diz claramente: o receio do homem armará laços. A intimidação é um laço ou uma armadilha, mas o temor do Senhor gera confiança e ousadia, exatamente as ferramentas necessárias para nos libertar desta armadilha da intimidação, ou seja, o temor do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, é Ele que vai te livrar das armadilhas da intimidação. Olha que coisa linda. Quando eu temo ao Senhor, eu sou livrado da morte. Sabia que tem muitos crentes que têm medo da morte? É claro que ninguém quer morrer, irmão. Ninguém quer morrer. A gente não quer morrer porque a gente tem nossa família, a gente tem os nossos filhos, a gente tem nossos irmãos em Cristo. Porém, a gente não pode temer a morte. Eu acho que as pessoas que têm medo de morrer são pessoas que não têm convicção da salvação. Ainda não têm entendimento do céu de glória. Ainda não têm entendimento que a vida aqui nessa terra ela é passageira, ela vai passar. A palavra de Deus diz: passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Nós estamos muito pegados às coisas passageiras, coisas que vão ficar. No final, no término desse livro, é tão lindo, sabe? A profundidade a qual esse autor, ele descreve a sabedoria que o Senhor deu a ele para ele poder escrever esse livro. Ele vai dizer que o cristão genuíno, o cristão que teme somente ao Senhor, irmãos, ele não está nem preocupado com seguro de vida, ele não está nem preocupado com seguro de A, seguro de B. Ele vive a vida dele totalmente dependente do Senhor. Eu falei: Senhor, é dessa maneira que eu quero viver. Há um tempo atrás, eu confesso que eu tinha paralisado a minha vida, sabe por quê? Porque eu queria deixar herança para os meus filhos. Eu tinha paralisado a minha vida para poder trabalhar mais, porque eu queria deixar uma casa para cada filho meu, eu queria deixar alguns imóveis para os meus filhos. Eu ficava pensando: eu preciso. Aí Deus me chamou a responsabilidade e disse assim: ei, tu vai deixar a casa? E tu vai deixar teus filhos ir pro inferno? Tu quer comprar terreno? Só que o nome do teu filho nem escrito no livro da vida não tá. Eles vão ter terreno na terra, mas não tem terreno no céu não, hein? Tu se posiciona. Porque herança, a ferrugem consome. Eu quero que tu deixe legado. Ô, minha amiga, Pai do Senhor, eu te amo muita coisa. Então, minha amiga Marilene, o que o Senhor está nos chamando? A atenção. Deixa legado. Quer deixar casa para filho? Vai ensinar primeiro o teu filho o caminho que se deve andar, irmãos. Uma das coisas mais difíceis na vida. Eu estava olhando alguns testemunhos, sabe, de filhos de cristão. A maioria deles passa pelo processo, sabe, de querer conhecer o mundo. Eu tenho um filho adolescente e eu estou enfrentando, sabe, essa dificuldade de fazer com que os meus filhos, principalmente a minha filha, que hoje está caminhando para os 16 anos de idade, entenda que toda ação tem uma reação. Eu estou tentando fazer com que a minha filha entenda que ela não precisa errar. Ela pode aprender com os meus erros. Eu estou tentando fazer ela entender que a vida é como se fosse um cartão de crédito. Gasta, usa da maneira que você quiser, mas você não será isento da conta. E não tem essa de SPC de Serasa no céu não, filho. Tu vai pagar tudinho. Entendeu? Eu não vou passar a mão na cabeça da minha filha dizendo que esse é o caminho. A gente está aqui em Portugal, Cíntia, e aqui é uma cultura, sabe, muito avassaladora. Os jovens de Portugal, vocês não têm noção, a loucura. As meninas, quando faz 15 anos de idade, as mães já colocam um tal de um adesivo aí que é anticoncepcional, entendeu? Elas têm relação à vontade. E eu prego dia e noite para minha filha: é pecado, gera consequência,
gera a morte, o salário do pecado é a morte. Nós não viemos para Portugal para poder se corromper. Nós não viemos para cá para poder nos deixar se levar. Nós temos um Deus. E se nós não pregarmos esse Deus que nós conhecemos lá no Brasil, o principado que é nesse lugar vai nos engolir, vai nos matar, vai nos cegar. Eu não vou colocar adesivo na minha filha, eu não vou levar ela na farmácia para tomar anticoncepcional, eu vou pregar a palavra da verdade para ela, dizer que é consequência, que ela tem que se guardar para o Senhor, que a virgindade é o padrão de Deus para a família, para a mulher, para adolescente. Eu não vou me conformar com isso, irmãos. Eu não posso me conformar como crente, eu não posso me conformar. Ah, eu vou levar minha filha ali, sabe? Vou dar um anticoncepcional melhor do que uma gestação indesejável. Não. Sentei com ela, mostrei para ela a luz da palavra. Filha, o padrão de Deus ainda é a virgindade. Eu não tive a oportunidade que você teve. Eu não tive a oportunidade de alguém um dia pregar a palavra do Senhor para mim e dizer que era pecado. Porque o dia que alguém sentou comigo, que foi minha prima Elizabeth, eu me lembro até o dia de hoje. Eu não tinha conhecimento nenhum de Bíblia. Minha prima Elizabeth me chamou ali na garagem, lá do Engenho da Rainha. Sentou comigo e leu o livro de Apocalipse no capítulo 21. Quem ia ficar de fora? Os cães, os feiticeiros, os idólatras, os homossexuais. É a palavra. É a palavra que diz. Sabe? Os homicidas, os fornicadores. E eu disse, eu tô de fora. Eu tô de fora. E eu falei para ela, como que eu faço para estar dentro? Eu tinha 17 para 18 anos de idade. E ela disse, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa descer às águas e confessar Jesus como Senhor da sua vida. E seus pecados serão apagados. E eu me lembro que eu falei para ela, os meus pecados serão apagados. Tu tem certeza? Ela falou, sim. Existe um mar do esquecimento. E tudo que você fez no tempo da ignorância, o Senhor perdoa. E quando você volta das águas, narabanda xéria, você volta uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu falei, tu tá me dizendo que eu tenho a oportunidade de todos os meus pecados ser perdoado, eu ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Eu quero isso pra minha vida. Com 17 anos de idade. Ninguém precisou fazer com que Jesus descesse, sabe, na minha goela, força, rasgando. Eu costumo dizer igual de pirona. Mas que eu tenho que pregar, eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar. Eu não vou obrigar meus filhos a serem crentes. Mas que eu vou pregar dia e noite, noite e dia. Que eu vou mostrar para eles que se eles não andarem na obediência, nos princípios do Senhor, eles vão pagar um alto preço. E esse preço dói tanto, dói demais, dói demais. É por isso que ele não quer que a gente peque. É por isso que o Senhor não quer que a gente peque. Sabe por quê? Porque todo pecado tem sua consequência. Então, ele sabe que se você pecar, a consequência vai vir, vai doer. E qual é a mãe que gosta de ver o filho ferido? Eu falo para minha filha, filha, pelo amor de Deus, olha o estudo que eu dei para ela. Não sei nem por que o Senhor está me levando para essa área, mas se o Espírito Santo de Deus está me conduzindo dessa forma, amém. Glória a Deus por isso. Eu expliquei para ela, filha, a virgindade é uma aliança. E essa aliança ela tem que ser entregue no altar de Deus, no leito matrimonial após o casamento. Eu preciso ensinar isso, porque se eu não ensinar, o mundo vai dizer que sabe o quê? Que sexo, que a fornicação é liberal, não tem nada a ver, faz da maneira que quer, vive da maneira que quiser. O desejo do meu coração é que meus filhos honrem ao Senhor. Sueli, será que eles vão honrar? Eu não sei. Mas eu falo para os meus filhos, eu tiro essa culpa de cima de mim, sabe por quê? Porque nenhum dia da minha vida eu deixei primeiro de pregar para minha casa. Na minha casa eu sou taxativa como beata, muitas das vezes como é que eles falam muito? Já me chamaram até de perturbadora, tá? Perturbadora, mas Elias também foi chamado de perturbador de Israel. De fanática, né? Mas eu não vou deixar de pregar. Eu não vou deixar de pregar. Existem desertos que, se eles quiserem passar, eles vão passar por escolha deles. Mas eu não vou deixar de pregar a palavra da verdade. É eu que tenho que cumprir com esse propósito. Então, você pai, você mãe que me ouve, alerta teu filho. Prega a verdade. O padrão de Deus ainda é a virgindade. O padrão de Deus
é aguardar que no leito de núpcia acontece a entrega do sangue, porque todo sangue de aliança, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor ele aceita, o Senhor ele recebe. É uma aliança que o Senhor ele faz entre o casal, entre o matrimônio. E todas as vezes que nós bulamos esse processo, todas as vezes que nós ferimos esse princípio, você pode ter certeza que você já vai para um casamento enfrentando guerra espiritual. Você pode ter certeza, irmãos, que a maioria dos processos que o casal ele passa, se você for olhar o histórico de vida, eu falo isso por experiência, tá? Eu tô falando de mim. Que você for ver lá o processo que eles vão passar lá dentro, são porque descumpriram os mandamentos do Senhor. Porque fizeram o contrário que diz a palavra. Tudo tem um preço, tudo tem uma consequência. Sabe por quê? Porque o mesmo demônio que te incentivou. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, porque o tema da live de hoje não é essa, mas Jesus, o Espírito Santo de Deus está falando. Aí você fica, sabe, querendo abençoar um casamento que está todo turbulento. Você não sabe nem como foi o início desse casamento. Às vezes é consequência, estão colhendo. Aí daqui para frente, e agora? Sabe o que eu falo? Daqui para frente tenta fazer direito, tenta consertar isso. Sabe? É um desembaraço que a gente entra. E a gente sabe melhor do que ninguém que fomos nós que provocamos, que fomos nós que atraímos, sabe? É porque a gente acha que Deus é só um Deus de amor, mas Ele é um Deus de fogo consumidor, irmãos. Deus, Ele não se deixa escarnecer, Ele é santo. E para que Ele olhe para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família, nós temos que viver uma vida de santidade, não tem meio termo com Deus. Eu não posso viver uma vida leviana, uma vida da qual eu frequento a igreja e não quero compromisso com o corpo de Cristo. Que eu me contento com live, assistir a live é o teu compromisso, e a tua santa ceia, e a tua comunhão com teus irmãos. E o dom que o Senhor colocou na sua vida, para que Ele te deu o dom? Foi para você? Não, a árvore, quando ela dá fruto, ela não dá fruto para ela mesma, ela não se alimenta do fruto dela, é para outro. O Senhor nos chama a uma posição, porque se nós perdermos essa autoridade, o inimigo ele vai usar isso contra nós, isso é fato. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? A pressão tem um poder revelador. Farei uma comparação entre dois reis. Ambos governavam o mesmo reino. Ambos se prostravam perante o mesmo Deus. Um foi rejeitado por Deus e o outro foi considerado por Deus como um homem segundo o coração de Deus. Comparando essas vidas, descobrimos uma grande clareza e entendimento das diferenças entre o temor de Deus e o temor do homem. Vamos dar uma olhada em dois incidentes mais dramáticos e menos estudados da vida de Saul. Eis a cena. Saul havia reinado por 2 anos apenas. Como acontece na maioria das lideranças, este período é de lua de mel, ou seja, ele acabara de assumir, o reinado, apenas 2 anos. Revelou o seu verdadeiro caráter, mas com o passar do tempo, as motivações dele vieram à tona, ou seja, esse período de lua de mel que Saul estava passando ministerialmente, ou seja, apenas 2 anos de ministério, ainda não tinha revelado o verdadeiro caráter de Saul. Mas o tempo, ele é um dos maiores remédios, porque ele revela caráter. No início, parece ser tudo tão lindo, parece ser tão iluminado, mas com o tempo, de fato, nós mostramos quem nós somos. Saul havia reinado por 2 anos, como acontece na maioria das lideranças, ou seja, um período de lua de mel. Enquanto Saul estava em Micmas com os seus melhores guerreiros, os filisteus se reuniram para lutar contra ele. Aquele era o exército mais forte que Saul havia enfrentado. O inimigo tinha 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e a multidão dos soldados era comparada com a areia que está à beira-mar. Ou seja, essa passagem a qual nós estamos fazendo menção, ela vai dizer que esse exército que Saul, nesse exato momento, está enfrentando, foi o maior exército que Saul ele se deparou.
Ou seja, enfrentar 30 mil carros é como enfrentar 30 mil tanques. Além do mais, o exército era tão grande que não podia se contar. Não tinha como contar esse exército que estava contra o rei Saul e o exército de Israel. Esta visão era muito intimidadora para o exército de Israel, ou seja, esse exército numeroso causou medo, porque a quantidade ela nos causa medo. Quando você chega em um ambiente, quando você está passando por algum processo onde os intimidadores são maioria, a nossa carne ela vai estremecer, mas o nosso espírito precisa se fortalecer no Senhor, porque nós temos que entender que maior o que está conosco do que os que estão com eles. Com eles está um braço de carne, conosco está o braço de ferro, Deus Todo-Poderoso. O Senhor está nos trazendo o alerta. A paz do Senhor Jesus, pastor Ananias, que bom te ter por aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando nessa noite acerca da intimidação, pastor. Acerca de quantas das vezes o Senhor, ele permite situações a qual o nosso temor no Senhor, ele vai ser testado, ele vai ser provado. O Senhor, ele quer saber se a nossa confiança está no homem ou se está no Senhor. Essa passagem vai dizer que Saul vai se deparar com um exército que não podia contar, ou seja, a intimidação daquilo que nós vemos. O inimigo é maior, é numeroso, é grande, tem potencial, tem currículo, é valente, é guerreiro. Quem nós somos? Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando nós sabemos quem nós somos em Deus e quem é o Deus que nos chamou, Ele nos garante a vitória. Quando nós temos o entendimento que não é sobre nós, mas é sobre Ele, aleluia, a gente não teme ao homem, a gente não teme a multidão, porque a gente sabe, aleluia, a proporção da maneira qual esse Deus, Ele faz na nossa vida. Ele é imutável, irmão, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, ele será eternamente, ele continua sendo Deus. Ele pega coisas pequenas, irmãos, para fazer com que o povo dele venha a ser vencedor, sabe por quê? Para que o nome dele venha a ser glorificado. Deus, ele não depende da força humana, Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Você precisa saber quem é você em Deus, porque ele continua sentado no trono dele de glória, dentro do controle de todas as coisas. E o Senhor está criando essa situação para te mostrar, ei, quem é você? Quando a intimidação ela te afronta, quem é você? Quando o exército inimigo diz que vai te destruir, vai acabar com a tua casa, com o teu casamento, com o teu filho, quem é você? Foi isso que eu acabei de falar. Eu cheguei num país onde é normal, sabe? Os jovens viveram uma vida leviana, é normal. Eles viveram uma vida de sexualidade. É normal para o ímpio, para o filho do crente, não. Eu, como mãe, preciso me posicionar, eu preciso encarar esse gigante que é numeroso, é incontável. Eu preciso permanecer com os princípios do Senhor, porque aquele que honra princípios, aleluia, Deus cumpre os propósitos. Quando as pessoas ficam se perguntando, Senhor, os teus propósitos na minha vida e as promessas que o Senhor me fez, irmão. Eu vi pessoas chegarem aqui nesse país, aleluia, viver uma vida totalmente errada, chegar aqui se contaminar, chegar aqui se envolver com pessoas erradas, chegar aqui sentar na mesa dos escarnecedores, chegar aqui, voltar a beber, chegar aqui, voltar a se prostituir e ainda questionar o Senhor, colocar o Senhor na parede dizendo, Senhor, tu me trouxe pra cá, pra quê? Cadê as promessas? Aí o Senhor pergunta, cadê o teu posicionamento diante de um país idólatra? Diante de um país leviano, cadê o teu posicionamento? Vai abaixar a cabeça ou você vai dizer que é servo do Senhor? Ou você vai dizer que você tem princípios? Ou você vai dizer que você tem um domingo para adorar um Deus do céu, um Deus criador? A intimidação ela bate na nossa porta todos os dias, noite e dia, dia e noite. É no trabalho, é na escola, na faculdade, por onde quer que você passar. O Senhor me trouxe para cá para que eu viesse ter esse entendimento. Aonde eu passar, o inimigo vai levantar pessoas. O inimigo, se possível for, vai levantar até a natureza para poder me causar medo. Mas eu preciso saber em quem eu tenho crido, de onde ele me tirou e para onde que ele vai me levar. As coisas dessa terra não podem me causar medo, irmãos.
Porque aquele que tem medo de perder a sua vida, ele ainda não conheceu a Cristo de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai ver isso na palavra do Senhor. Os discípulos caminhavam com Jesus, mas ainda não conhecia Jesus na totalidade. Quando o Senhor Jesus ele se apresenta ali naquela mesa, naquela ceia, nós vamos ver o Senhor dizendo, olha, um de vocês é o traidor. E eles vão dizer, não, mestre, eu não vou te trair. Pedro vai dizer, não, eu não te traio, eu não te largo. E o Senhor vai dizer para ele, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Ou seja, os discípulos estavam caminhando com eles, mas temiam muito mais a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, do que se levantar, do que defender e não negar a Cristo. A igreja está vivendo os últimos dias dela na face da terra. E o Senhor ele vai criar ocasiões para te mostrar quem você é em Deus. Porque quem ele é você já sabe. Mas quem você é em Deus? Aquele que resiste, aquele que não tem medo ao homem, que pode matar a carne e não sabe o que faz com o espírito. Mas aquele, aleluia, que pode, aleluia, tocar na carne, mas que levará o teu espírito para morar com ele no céu de glória. É tempo de se posicionarmos e entendermos que o Senhor, ele vai preparar situações, não para mostrar quem ele é, mas quem você é no meio dessa caminhada. Se você caminha com ele apenas por conveniência, ou na hora que você for provado, você vai negar que serve a Cristo. Olha o que diz a palavra do Senhor acerca do que nós estávamos lendo. Aterrorizados, os soldados de Saul se esconderam nos bosques, em buracos, em poços e atrás das rochas. Eles estavam apavorados, alguns fugiram a pé, atravessando o Jordão, até a terra de Gade e Gileade. Enquanto os que ficaram seguiram Saul, tremendo de medo. Antes das batalhas, era um costume de Israel apresentar sua súplica diante do Senhor. Samuel havia dado uma ordem da parte do Senhor. Olha a ordem da parte do Senhor. Havia uma palavra liberada da boca do profeta Samuel. Ou seja, havia uma diretriz, louvado seja o nome do Senhor, para aquela situação, para aquela guerra. Havia uma palavra, havia uma direção. Eles não estavam perdidos, mas o medo... Louvado seja o nome do Senhor, fez com que eles viessem se esconder dentro das covas, dos poços, dos vales. E diz a palavra do Senhor, dizendo que ele estaria lá em um determinado momento para apresentar a oferta queimada. Samuel dizendo ao Senhor, Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Pressionado, Saul disse, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. Ele ofereceu as ofertas queimadas e assim que o fez, Samuel chegou. Jesus, que situação foi essa, hein? O profeta já tinha liberado uma palavra, o profeta já havia liberado um tempo. Qual era a palavra? Eu vou chegar para oferecer as ofertas pacíficas ao Senhor. E aí sim, vocês podem dar o toque da batalha. Aí sim, vocês podem se levantar e guerrear. Só que Saul, amedrontado, olha a intimidação. Olha aí a intimidação. Amedrontado, com medo, com pavor, ele se precipita. Olha o que acontece com aqueles que não confiam no Senhor. Eles tomam atitudes precipitadas e colocam tudo a perder. Aquilo que viria como vitória sobre a tua vida, aquilo que seria bênção, aquilo que o Senhor entregaria nas tuas mãos em bandeja. Aleluia, você coloca tudo a perder. Por quê? Por causa da intimidação. Está faltando ousadia no povo de Deus. Está faltando o povo de Deus reconhecer quem ele é.
É fase decisiva, irmãos. Nós estamos vivendo dias de batalha, não vai cessar, não vai acabar. A luta está travada, a guerra ela vai se aumentar a cada dia. É daí para pior, nós estamos na terra, nós não chegamos no céu de glória, mas o Senhor está dizendo assim para você, vai se posicionar ou vai recuar? Tu vai se levantar como valente, como soldado guerreiro, ou você vai ser um covarde, um frouxo, como você foi a sua vida toda? Eu te dei dom, eu te dei ministério, eu te dei talento, e você preferiu enterrar, foi covarde, porque não teve a ousadia de se levantar e vencer a intimidação. Não teve a ousadia de se levantar e saber que aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele é poderoso para aperfeiçoar. Ninguém vira pregador da noite pro dia, irmãos. Eu estava conversando com uma amiga minha, eu estava dizendo para ela, se ela me procurou esses dias, Sueli, eu quero aprender da palavra, me ajuda. Me fala aí uma Bíblia de estudo, vamos estudar junto, tira um tempinho do seu dia. E isso alegrou meu coração, porque isso é o que eu faço com prazer, compartilhar da palavra de Deus. E eu falei para ela, olha, o Senhor não está te despertando em vão. O Senhor não está colocando esse desejo de você me procurar para que venhamos estudar a palavra de Deus junto em vão. Ele vai te usar nesse propósito, mas eu sou tímido, eu quero só aprender a palavra do Senhor para guardar para mim. Não, tu não vai guardar para você, porque você não assiste na rota. Você não assiste na rota, não é. Você é uma fonte, você tem que jorrar. Os teus frutos têm que alimentar. A tua árvore tem que servir de sombra. Você precisa olhar para o teu próximo. Deus te criou com esse propósito, com essa finalidade. A tua vida tem que ser extensão, aleluia, da palavra do Senhor, porque primeiro Ele faz em nós, para depois fazer através de nós. O Senhor está nos alertando, ei, eu quero fazer em ti, para que depois eu faça através de ti. Só que para isso, você não pode continuar a permanecer, deixando o inimigo da sua alma fazer com que você recue, com que você tenha medo. Está na hora de vencer essa intimidação. Está na hora de se levantar e ser ousados no Senhor, porque o Espírito que Ele nos deu foi Espírito de ousadia. Recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo nessa noite. Desperta o dom que há em ti. Não deixe ele morrer, não deixe ele apagar, não deixe ele sucumbir. Existe algo de valor na tua vida, Ele depositou, Ele confiou, Ele coloca o maior tesouro em vasos de barro, irmãos, que somos nós. Estamos vivendo os últimos dias. A nossa senha pode ser chamada nessa madrugada, nessa manhã. O que tu tem feito acerca daquilo que o Senhor Ele te entregou? Olha o desfecho dessa história. Pressionado, Saul disse, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu ofertas queimadas. E assim que o fez, Samuel chegou. Samuel perguntou a Saul o que ele havia feito. Veja com atenção a resposta de Saul. Vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham juntado, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim, a Gigal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Olha isso. Forçado pelas circunstâncias, eu fiz o que não era para fazer. Forçado pelas circunstâncias, eu coloquei a mão onde não era para colocar. Forçado pelas circunstâncias, eu me precipitei. Eu fiz com que a bênção ela virasse maldição sobre a minha vida, porque Deus ele não vai mudar a palavra dele, irmãos, para poder te agradar. Perdão, não é o evangelho que tem que se enquadrar a tua vida, é você que tem que se enquadrar o evangelho. Pegou? Saul ele tinha que entender, irmãos, que não cabia a ele. Já havia uma palavra, já havia uma diretriz. O que ele tinha que fazer? Esperar o profeta chegar. Esperar as coisas acontecerem na sua devida ordem. Não adianta você querer alterar a ordem do processo, que você vai pagar o preço. O processo ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Sueli, mas o meio é doloroso. Faça como Abacuque. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos a notifica. Mas não adianta você querer ajudar Deus. Não adianta você querer
antecipar, tudo tem o seu tempo. A criança que nasce prematura, ela corre risco. O pulmão ainda não está forte o suficiente, ainda não está maduro. A criança que nasce antes do tempo, que nasce prematuro, corre risco muito grande, aleluia, de perder a sua vida. Não aborte, aleluia, aquilo que o Senhor lhe tem para a sua vida. Passe pelos processos. Eu estava comentando com o Senhor, dizendo, Senhor, me ajuda, não é fácil estar aqui. Que saudade que eu tenho dos cultos, que saudade que eu tenho da Shekinah, que saudade que eu tenho da Usana ao Rei, que saudade eu tenho das minhas irmãs em Cristo, missionária Leila, da Fernanda, que saudade que eu tenho da Tarsila, que saudade que eu tenho de Dalva, de Ana Paula, que saudade que eu tenho das nossas tardes, que a gente se reunia, falava do amor de Deus. A gente não tem isso aqui. Sabe? Essa cumplicidade, essa verdade, a gente de um olhar para outra, sabe? E respeitar o processo da outra. Eu vivi uma experiência com Deus junto com a Leila. A Leila está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Algo tão forte, irmão, algo tão lindo. E só vai entender as coisas do Espírito quem está no Espírito. Eu cheguei um dia, comunhão, é isso. Eu cheguei um dia na Shekinah, era um culto de oração. A Leila estava junto com as irmãs de oração lá na frente, e eu estava sentindo algumas dores, eu sabia que aquelas dores, a paz do Senhor Jesus, Fábio, eu sabia que aquelas dores não eram natural, eram dores espirituais, mas que doía na carne. E eu falei, Senhor, que dores são essas? O Senhor falou, são dores de parto. E o Senhor falou assim, vai lá na tua parteira. Eu falei, que parteira, Senhor? Na Leila Ferraz. Eu contei isso para você no áudio, acredito que você tenha ouvido, minha amiga, o áudio que eu te mandei acerca desse mistério. Vai lá. Ela tem entendimento, ela vai botar essa criança para fora. Não levou muito tempo para o Senhor fazer um mover na minha vida e preparar as minhas malas para que eu chegasse nesse país, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu chego aqui, eu falo, Senhor, para quê? Para que hoje eu estivesse muito mais voltada para o estudo da palavra. Eu sinto falta, muita falta de estar ministrando nas igrejas. Eu sinto muita falta, né, de estar com os meus irmãos cultuando. Eu sinto muita falta das vigílias, das consagrações, dos trabalhos de oração. Mas posso te falar algo, irmãos? Eu nunca cresci tanto emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente falando, sabe por quê? Porque no Brasil eu não tinha o tempo que eu estou tendo hoje para me dedicar ao estudo da palavra. Eu nunca na minha vida que ia ler 2 livros dentro de uma semana. Em Portugal eu tenho essa oportunidade, ou seja, se é tempo de estudar, é tempo de estudar. Não é tempo de pregar, então não vamos pregar. Não é tempo de receber convite, não vamos receber convite. Mas não é por isso que o dom que o Senhor depositou em mim, me emprestou, me presenteou, ele vai se encontrar adormecido. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de estudar, estuda. É tempo de se preparar, se prepare. É tempo de cursar, que curse. Lá na frente, o Senhor vai te mostrar que valeu a pena a espera. Não se precipite, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí, Fábio. Tudo tem o seu tempo, não se precipite. Samuel, ele tinha dado uma palavra liberada que ele chegaria naquele tempo, porém Saul, ele não aguentou esperar, e a vitória que o Senhor ia entregar, ele colocou a perder por causa da precipitação e da alteração do processo. Não altere o processo, não altere o processo. Existem pessoas que pegam uma fruta, alguns tipos de fruta, eu não sei se fazem isso com manga, eu não sei se é goiaba, me ajuda aí, enrola no jornal e coloca dentro de um lugar escuro no forno, é isso? Me ajuda aí. Alguém já viu isso? Eu já vi alguma pessoa pegando alguma fruta, eu não sei qual bem é a fruta, colocando no jornal e colocando no lugar escuro para poder amadurecer, porque tiraram era do pé antes do tempo. Não é isso? Várias frutas podem ser feitas. Então, várias frutas. Abacate, manga. Louvado seja não são irmãos. Não mude a alteração do processo. Deus está vendo. Se é tempo de estudar, estuda. Se é tempo de se calar, se cale. Se é tempo de ajudar, ajuda. Se é tempo de apoiar, apoie. Banana, manga, abacate, olha aí quantas frutas.
Nem sempre a gente vai estar lá na frente, nem sempre a gente vai estar na liderança. Alguns precisam descer para outros subir. Louvar seja o nome do Senhor, para uns subir, outros precisam descer. E a gente tem que ter humildade no coração para reconhecer. Não muda a ordem do processo. Deixa eu tentar finalizar aqui, que eu falei que a live hoje ia ser 30 minutos, porque eu estava sentindo dor. Mas o Senhor, Ele é bom, irmãos. O Senhor, Ele é bom. Vendo que o povo se ia espalhando, Saul dizendo para Samuel, daqui, e que tu não vinha nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham juntado em Micmais, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçando pelas circunstâncias ofereci holocausto. Samuel então repreendeu Saul, dizendo que ele havia agido de forma insensata, a não guardar o mandamento do Senhor. Agora que já revimos o que aconteceu, imagine-se na posição de Saul. Você é o líder, você e os seus homens enfrentaram um enorme exército por mais de 7 dias. Você já está superando enormemente. Vamos lá. Ô Jesus. E todos os dias a fileira do inimigo aumentando, enquanto o seu exército diminui. Os seus homens estão com medo do inimigo e começam a desertar. E aos poucos que restam estão tremendo de terror. Você está esperando pelo profeta de Deus e ele não aparece a tempo para oferecer o sacrifício. Há uma enorme pressão sobre você. Esta é uma situação do tipo prensa de azeite. Os que o cercaram pressionaram. Faça alguma coisa ou todos morreremos. Você vai esperar que o Senhor ordene ou fará algo para se salvar? Olha que forte, irmãos. Olha que forte. Tiago 5,10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E eis que temos por bem-aventurado os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? É por aí, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa, olha que forte, irmão, essa passagem. A palavra do Senhor ela é linda demais, né? É o autor do livro, ele está dizendo para você, se coloque no lugar de Saul. Você está à frente de uma liderança, os dias vão se passando, o exército inimigo cada vez maior, as fileiras triplicando e o exército que está do teu lado cada vez diminuindo. O profeta diz que vai chegar e não chega. O que tu vai fazer?